Nesse vídeo, eu vou apresentar a vocês e ensinar como trabalhar com strings, que são variáveis textuais no R. Bora lá? Bem, as variáveis textuais, também chamadas de strings, são variáveis no formato em que temos texto contidas nessas variáveis. Por exemplo, como eu trouxe aqui na minha colinha, uma string, né? String 1, vou atribuir ela, por exemplo, minha primeira string. Então, essa variável texto, que ela é escrita entre aspas, vai ser uma string. Tanto é que se eu dar a função aqui de class, que vai me dizer a classe, que é essa variável, eu vou botar str1, vai ser também do tipo caractere. Ou seja, o tipo caractere é uma string, que é uma variável de texto, ok? Vejamos aqui, ó. Vou criar uma segunda string chamada minha segunda string. Vou selecionar aqui, ó, vou rodar. Criei uma segunda string. Para mim ver ela, posso selecionar ela aqui, ó. E rodar minha segunda string. Vai estar aparecendo aqui no console. Posso usar a função class, né? Vocês já viram. Existem funções específicas para se trabalhar com variáveis de texto, caracteres, strings no R, que são as funções de juntar textos. Por exemplo, eu posso usar a função paste, né? O que a função paste vai fazer? A função paste vai juntar, né, a minha primeira string, que é o que está aqui, ó, com a segunda string. Em algumas ocasiões, essa função pode ser útil. Eu posso juntar elas, né, esses dois resultados, colocando um outro elemento, que no caso aqui vai ser uma vírgula, que vai ser entre aspas, seguida de uma vírgula, e colocar separadores entre essas duas variáveis que no final das contas são strings, está aqui no console. A função grep é bem interessante, também podemos vir a utilizar elas na frente. Aqui vocês vão estar criando um vetorzinho de strings, né? Quando a gente faz isso aqui, ó, quando a gente utiliza tudo que é seguido dentro dessa função aqui, ó, como eu fiz ali, azul, branco, roxo e assim por diante. E eu digo que isso aqui eu vou dar um resultado para uma variável, e eu rodo isso aqui, isso aqui vai ser um vetor de strings, né? Uma variável, um vetor contendo strings. Então, o vetor é isso. É uma variável que contém mais de um valor, né, que tem uma dimensão, ou seja, só tem uma linha de dados. Aqui nesse exemplo aqui, ó, eu criei um vetor, né, com 9 diferentes cores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diferentes cores. Olha só que a função grep me retorna. A função grep string, né? Grep string. A função grep string me retorna a posição que aquele valor, né? No caso ali é o azul, contido no vetor de strings está. Então você vai ver que eu busco por branco, o branco está onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele está na sétima posição aqui, esse vetorzinho. O azul, ele me retorna na posição onde está o azul. O azul, ele vai estar na primeira, né, e nona posição. Por quê? Porque eu tenho o azul aqui, ó, e o azul marinho. Então, entendeu como sendo o mesmo valor em um mesmo vetor. O amarelo está na terceira posição, vermelho na quarta posição. O grep ele vai me tornar todas as posições em que tem a palavra ER. Então a gente vai ter o verde e o vermelho, né,
que vai estar aqui justamente na segunda e quarta posição. E com post, essa função aqui, ó, com post aqui, ele vai me entregar aquela variável que tem acento. Como o Marinho tem um ponto aqui, tem uma pontuação. Então, essa é uma variável que vai ter acento vai estar na nona posição. Isso é bem interessante. Outra função interessante de trabalhar com strings é a função gsub. Vou estar criando outro vetorzinho aqui de strings. Vetor strings, vocês vão estar escrevendo como eu coloquei aqui no exemplo, para ser um pouquinho mais rápido, vou estar só executando os códigos, mas vocês vão estar executando, escrevendo o script de vocês. A PDR é questão prática. E, por exemplo, eu posso usar a função gsub, e onde tem acento til, eu vou tirar. Os as que tem acento, né? Esse vetor aqui de strings ele vai remover. Se São Paulo tinha acento, como vocês podem ver agora, não tem mais. Em algumas ocasiões também são bem interessantes. Eu posso substituir espaços vazios por underline. São Paulo tinha um espaço vazio aqui, ó. Ele vai colocar Porto Alegre, Belo Horizonte também tinha. Ele vai remover espaços com essa função aqui de space, espaços onde as variáveis têm espaços, como por exemplo São Paulo, que tinha, ó, não tem mais. É interessante também. Outra função bastante interessante no se trabalhar com strings é a função toUper e toLower, né? Por exemplo, eu coloco aqui strmin, sou minúscula, str+, sou maiúscula, e str_out, sou alternado, ou seja, alternei entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Se eu usar a função toUper nessa variável aqui, string, ela era minúscula e agora ela passou a ser toda maiúscula. Se eu colocar a função toLower em my, tá vendo que ela era toda maiúscula, agora ficou toda minúscula. E se eu vim aqui para toUper, a alternada, que tinha letras maiúsculas e minúsculas, ficou toda maiúscula, e aqui toda alternada também tinha letras maiúsculas e minúsculas, foram todas minúsculas. Isso aqui é bem interessante para padronizar, por exemplo, eu tenho um vetor, né, uma tabela, nomes, e todos os nomes começam com letras maiúsculas, todos os nomes estão em letras maiúsculas, a primeira letra do nome é maiúscula, e eu quero padronizar, colocar todas em minúsculas, fica mais interessante e melhor de manusear em análise dos dados. Ok? Outra função bem convencional de se trabalhar com strings em R é verificar o número de caracteres na variável string. Por exemplo, eu criei uma variável aqui, meu texto, meu primeiro texto, entre parênteses, e eu quero ver o número de caracteres. Então, essa variável aqui tem 18, tá? 18 caracteres. Ok? Por exemplo, se eu colocar aqui meu segundo texto, meu texto de string em R. Então, vamos ver. E usar a função nchar para verificar o número de caracteres. Nchar. Meu segundo texto. Está aqui em cima, já vai começar a aparecer nas primeiras 3 letras que eu for digitar. Se existe, vai começar a aparecer, ó. Aí eu só venho aqui em cima e aperto o Tab, ele completa para mim. Então são 24. Esses caracteres aqui está incluindo também os espaços, né? Caracteres. Então, se aqui tem 4 espaços, eles vão estar. Tem 5 espaços, eles vão estar aqui entre também nesses 24, ok? Bom, essas são as funções mais convencionais de se trabalhar com strings em R. Com um R base, existem pacotes mais específicos e mais interessantes até se trabalhar com strings que eu vou mostrar para vocês, que é o pacote string_air, mas, no entanto, para nossa finalidade no curso, essas funções vão ser suficientes para a padronização de variáveis strings, ok?
Eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês. Espero que tenham compreendido o conteúdo. E até a próxima. Tchau, tchau.